Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje nós vamos meditar o evangelho que está lá em Lucas, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho segundo Jesus Cristo. Glória, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Convite à conversão. Neste mesmo tempo contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto não achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, nós temos aqui uma narrativa que fala de algumas pessoas, alguns judeus que estavam ali comentando sobre a morte de alguns galileus por Pilatos e que tinham ofereceram seus sangues em sacrifício. E a gente sabe que para o povo judeu, no período de Jesus, naquele tempo, todo tipo de sofrimento, de dor, de morte trágica estava ligado ao pecado. Então, se uma pessoa sofria de algum mal, se uma família carregava alguma situação complicada, se acontecia alguma morte trágica na família ou com alguém, é porque ali existia o pecado, é porque eles eram merecedores, era um castigo de Deus. Na cabeça deles, no pensamento deles, é isso que acontecia. E Jesus vai dizer que não. Eles não tinham mais pecado do que a maioria das pessoas, a maioria dos galileus. E ainda ele conta um outro fato, né, que é sobre os 12, né, que foram soterrados, que a torre de Siloé caiu sobre eles, né? E Jesus ainda traz para nós essa mesma resposta, dizendo: eles não tinham mais pecado que eles não eram mais pecadores que todos os moradores e habitantes de Jerusalém. Vamos trazer para nós hoje, para os dias de hoje, será que ainda quando nós vemos as pessoas sofrendo, quando a gente vê alguma desgraça acontecendo, alguma tragédia na vida de alguém, numa família, será que ainda nós não somos tentados a pensar dessa mesma maneira? Eles passaram por isso porque não eram merecedores da graça de Deus, não eram dignos da graça de Deus, eram pecadores, viviam de maneira errada. Às vezes isso acontece assim ainda no nosso meio nos dias de hoje. Jesus vai dizer para nós, Jesus nos ensina que o sofrimento nesta vida, o sofrimento desta vida, infelizmente todos, os bons, os maus, todo haveremos de passar, todo haveremos de sofrer. Nessa vida haveremos de sofrer a morte física. E a gente conhece a realidade de muitos santos que tiveram mortes trágicas, que morreram
pelas mãos dos seus perseguidores, dos líderes da época deles, porque contrariaram o pensamento deles defendendo o Evangelho e a verdade, defendendo Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minha irmã, você que está vendo aqui, o sofrimento, a dor e as tragédias também acontecem na vida dos bons, dos justos, assim como também dos pecadores. Nesta vida nós haveremos de sofrer, nesta vida nós haveremos de passar por momentos difíceis. A segunda parte do Evangelho de hoje, Jesus termina falando desses dois casos aqui, dizendo: se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Olha, Jesus está falando aqui de um sofrimento, perecer, se não se arrependerdes, ou seja, se continuardes vivendo no pecado, se continuardes vivendo no erro, se continuardes ignorando os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, haveremos todos nós de perecer. Mas esse perecer, esse sofrimento aqui, vai muito além dessa vida. Jesus está falando aqui de algo após a morte. Todos nós, bons, justos, santos, pecadores, haveremos de morrer nessa vida. Teremos essa vida, a morte física, a morte terrena nessa vida. Mas Jesus está dizendo de algo mais além dessa vida. Se não se arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Sofreremos após a morte ainda. Haverá um sofrimento após a morte para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não se converterem, para aqueles que não buscarem a Deus, para aqueles que não acreditam em Deus. E uma maneira de saber se nós nos arrependemos, se nós estamos em Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, é o que diz aqui a sequência dessa leitura do Evangelho de hoje, quando Jesus fala de uma figueira plantada no meio de uma vinha, e que o dono da vinha procurou frutos por 3 anos e não encontrou. Então pediu para o empregado cortar ela. E aí o viticultor, o empregado, pediu mais 1 ano para ele colocar adubo no pé dessa figueira. E se neste ano ela não desse fruto, ele poderia então mandar cortá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é esse viticultor que está o tempo todo dando uma nova chance para mim e para você, para todos os seres humanos sobre a face da terra. Deus está colocando adubo na minha vida, na sua vida, através da palavra, através das graças, através das bênçãos. Deus está nos adubando, Deus está nos fortalecendo, dando força para que nós possamos produzir os frutos necessários. Os frutos necessários é fruto de conversão, de mudança de vida, de seguimento aos ensinamentos de Jesus. É fruto de santidade. Se diante de todo esse tempo que Deus nos dá a cada dia, porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos, mas a cada dia Deus ainda está dando uma nova chance para nós. E a parte de Deus ele faz, que é nos adubar, que é nos dar a graça para viver e produzir os frutos. Se mesmo assim nós não produzirmos os frutos, ou seja, se nós nos recusarmos a viver conforme a vontade de Deus e continuar vivendo conforme o nosso próprio pensamento, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios desejos, o machado uma hora vai chegar. Ou seja, a morte, o fim, o dia da prestação de contas para com Deus. E aí, vamos ter frutos para oferecer a Ele ou não? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que desça sobre você e sobre a sua casa, por intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.